Boa noite, meu nome é Arthur e hoje o nosso grupo irá apresentar alguns dos problemas relacionados à utilização da termoelétrica como fonte de energia elétrica. Se nós analisarmos o funcionamento de uma termoelétrica, ela consiste na queima de um combustível, muitas vezes de origem fóssil, como carvão ou gás natural, para aquecer uma caldeira. Essa caldeira tem água, ou seja, ela transformará a água do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor ele vai ser responsável por movimentar uma turbina, que por sua vez movimenta um gerador, transformando assim em energia elétrica para poder ser distribuída para as residências ou para as indústrias. De acordo com os dados disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no ano de 2023, de todas as usinas em operação no país, 51% são de origem hidrelétrica, sendo outras 24% de origem termoelétrica. Com isso, a gente conclui que no Brasil a termoelétrica ela é utilizada de forma auxiliar. A maior parte da nossa energia provém das hidrelétricas. Só que quando temos crises hídricas ao longo do ano, nós precisamos optar por utilizar fontes de combustível fóssil para suprir a nossa demanda energética. Com isso, nós chegamos no nosso problema principal. A ONU estipulou objetivos de desenvolvimento sustentável que são supermetas e tendências que os países devem seguir para resolver diversos problemas mundiais, entre eles a erradicação da pobreza, saúde, segurança, igualdade de gênero. E dentro da questão das termoelétricas, elas são totalmente contrárias ao ODS de número 7, de energia limpa e acessível, e ao ODS 13, de ação contra a mudança global do clima. Por quê? Porque elas são totalmente poluentes, elas emitem gases como dióxido de enxofre e dióxido de carbono na atmosfera, que acaba resultando em chuvas ácidas, degradação do meio ambiente e também o efeito estufa, que são problemas já conhecidos como o derretimento das calotas polares e mudança do clima. Como forma de seguir essas metas, nós temos um exemplo a ser seguido, que é o Reino Unido, que se tornou o primeiro país do G7 a fechar totalmente as usinas térmicas movidas a carvão, sendo que até 2015, ou seja, 9 anos atrás, 1/3 de toda a energia produzida no país era gerada através da queima do carvão. Então, buscando alternativas à utilização de combustíveis fósseis, nós chegamos na utilização do bagaço de cana. Nada mais é do que um subproduto da cana-de-açúcar. Então, as empresas produtoras de açúcar ou etanol, quando elas fazem um processo de moagem da cana-de-açúcar, elas extraem o caldo de cana e também o bagaço de cana, que, se analisarmos, ele tem um potencial gigantesco dentro do nosso país. Por quê? Porque o Brasil lidera todos os anos a produção de cana-de-açúcar no mundo. Se nós analisarmos a nossa produção nacional de cana ao longo dos anos, nós vemos que a cada ano, desde 1960, que é quando temos os dados do IBGE, a nossa área de colheita ela se expande cada ano mais do que o outro. E se nós analisarmos a temporada 2023 e 2024, nós atingimos nosso recorde de produção de cana, chegando a 713 milhões de toneladas de produção. E se nós analisarmos a nossa fonte energética de bioeletricidade, nós vemos que a cana-de-açúcar é responsável por 3,2% de toda a energia produzida no país, pelo menos no ano de 2024. E se nós analisarmos a cana-de-açúcar como biomassa, nós vemos que 74,9% da biomassa utilizada como fonte de energia é proveniente da cana-de-açúcar. No Brasil, nós já temos empresas que utilizam a bioeletricidade, como, por exemplo, a Adecoagro, que é uma empresa produtora de açúcar e etanol. Eles, desde 2008, têm um projeto sucroenergético localizado no Mato Grosso do Sul. Lá, eles produzem mais de 1 milhão de megawatts-hora de energia renovável. E grande parte dessa bioeletricidade gerada por eles é consumida pela própria fábrica. E o resto, que excede, é distribuído para o Sistema Interligado Nacional, que serve como uma distribuidora nacional de energia. Se nós compararmos a utilização do bagaço com o gás natural, nós vemos que o bagaço ele emite apenas 3,4% de poluentes na atmosfera em relação ao gás natural. Ou seja, a gente tem uma redução de emissão de gases, enquanto nós estamos utilizando um subproduto de uma empresa e essa empresa está utilizando esse produto para gerar energia própria e ainda distribuir para o resto do país. Porém, por conta do potencial calorífico do bagaço, ele é quase 3 vezes menos energético do que a queima do gás natural, gerando mais custo de alocação para essa quantidade de material. Ou seja, para conseguir a mesma quantidade de energia, a gente tem que queimar muito mais o subproduto do que o combustível fóssil. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado pela atenção, pessoal.